pessoas não sabem, né? Mas essa mudança, na verdade, foi para poder aproximar, né? Poder aproximar os países, né, que falam a língua portuguesa, que seriam eles Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil e Portugal, né? Dessa forma, vai fazer com que eles se unam mais, né, e possam se comunicar melhor. Então, o que muda, né, na escrita, né, o acento circunflexo não se usa mais nas palavras terminadas em ou, né? Por exemplo, abençoo vira abençoo sem acento, deem vira deem sem acento, né? O acento agudo não se usa mais também nos ditongos abertos, ei, oi, né? Como exemplo, joia, geleia, né? Tirou esses acentos aí, né? Também, deixa eu lembrar aqui, meu Deus, também tiveram outras palavras, como tirou os tremas, né? Linguiça, antigamente tinha o trema, hoje em dia não se tem mais o trema. A palavra pelo e pelo, hoje em dia não é necessário colocar o acento de pelo, né? Porque pelo seria pelo de animal, pelo com acento, né? Pelo sem acento seria pelo caminho. Hoje não, hoje é necessário ter um contexto para você saber exatamente se você vai colocar o acento ou se você não vai colocar, né? Também existe a diferença do plural para o singular. Eles têm e eles têm. No plural vai continuar o acento. E tirando o acento, nós já vamos perceber, já vamos saber que não tem o plural. Muitas pessoas também ficam com dúvidas, né? Se tira o hífen, se deixa o hífen, mas é muito fácil. É só pensar assim, quando a primeira palavra ou o primeiro elemento termina com a vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente, por exemplo, autoescola, auto terminou com O, escola começou com E. Tira o hífen e une as palavras, como por exemplo também aeroespacial, aero termina com O e especial, aero com E, então a gente já sabe que é só eliminar o hífen e unir essas palavras. Aí vamos para o lado do consoante, da consoante. Quando o primeiro elemento, a primeira palavra, termina com vogal e o segundo elemento, que seria a segunda palavra, começa com consoante, a consoante R e S, tira o hífen e une as palavras, né? Só que tem assim, tem que duplicar a consoante. Por exemplo, mini saia, mini terminou com I e saia começou com S. Então, mini terminou com I e S. Então, eu vou unir, eu vou duplicar as duas consoantes. Por exemplo, contra-regra, eu vou tirar esse hífen, duplicar o R, contra-regra. Certo? Agora, quando o hífen permanece, eu acho na verdade até mais fácil para as pessoas que estão estudando referente ao hífen. Diante do H, né, o anti-higiênico, super-homem, continua, né, diante de duas vogais iguais, micro-ondas, contra-ataque, continua. Né? Quando o prefixo termina por consoante, o segundo elemento começa pela mesma consoante. Interracial, por exemplo, super resistente, né? Então isso aí é só realmente treino. Treino, a gente vai lendo e vai percebendo essas diferenças. Com os prefixos circo e pan, diante de palavras iniciadas por M e MN vogal, por exemplo, pan-americano, continua, pan-americano continua, né? Porque o pan seria o prefixo, termina com N e a próxima palavra começa com a vogal A. No prefixo vice, por exemplo, vice-rei, vice-presidente continua, termina com E, né? E tem o início da consoante.
nos prefixos eis, sem, além, a quem, recém, né? Entre outros. Por exemplo, também tem um outro que a gente fica em dúvida, teria no prefixo sub, diante de palavra iniciada com R. Exemplo, sub-raça. Sub-raça. Então, significa que quando terminadas em vogais, né, quando a primeira palavra, o primeiro elemento termina em consoante e o segundo elemento, a segunda palavra, né, começa com consoante, significa que esse hífen ele está no meio. Já com relação ao alfabeto, a dúvida fica: e aí, são 23 letras? São 26 letras? Essa dúvida, né, mas foi introduzida no nosso alfabeto a letra K, W e Y. Então, em vez de 23 letras, hoje o nosso alfabeto passa a ter 26 letras, porque foi introduzida essas 3 letrinhas nossas. Não só no Brasil, teve, assim, pelo que eu já li, né, não só no Brasil, teve modificações. Em Angola também teve. Angola fala também o português, né? Lá simplesmente escrevia diretor, D-I-R-E-C-T-O-R, agora escreve igual a gente, diretor. Lá escrevia baptizar, agora escreve batizar, igual a gente, tirou o P e tirou o C. E as palavras com H no início, né? Por exemplo, aqui escrevíamos úmido, sem H, só que lá em Angola escrevia com H. O erva, a palavra erva, aqui a gente sempre escreveu sem o H. E em Angola, não, em Angola escrevia-se com H. Então eles passou, vamos dizer assim, tentou realmente fazer essa união dos países, né? E aí Angola passou a escrever, vamos dizer assim, igual a gente aqui, né? A gente está realmente, na verdade, quando se pensou nessa modificação, pensou nessa união, em facilitar, na verdade, a comunicação entre esses países. Certo, e agora vai, na verdade, para nós professores, para os alunos, para aquelas pessoas que já estudaram ou estão estudando, né, o prazo para poder se adequar dentro dessa nova norma, né, dessa nova tentativa de fazer a união dos países que falam a língua portuguesa, que seria a CLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Né, foi dado início desde 1º de janeiro de 2009, né, e o término é 31 de dezembro de 2012. Na verdade, dentro desse período aí, não está sendo realmente cobrado da forma que tem que ser cobrado, porque é a fase de adaptação, né? Então, essa fase, quando chegar em 31 de dezembro de 2012, ano que vem, viu, meninos, ainda tem um bocado de tempo para a gente poder estudar, para a gente poder ver. E por sinal, os livros que foram lançados a partir de 1º de janeiro de 2009, esses livros eles já foram criados, eles já foram feitos, já foram montados pensando em adaptar, né? Na verdade, tentando não adaptar, mas tentando facilitar, né? Escrevendo já da forma modificada, né? Para poder a gente com o tempo ir se adaptando, né? E isso aí demora, né? Quem sabe por nós já está colocando hífen, tirando o hífen, tanto Angola, né, como a gente, como nós aqui, né? Então precisamos desse período, desse tempo para poder adaptar, né? E aí eu fico por aqui, né, dizendo que eu tenho certeza, né, que foi uma criação, uma modificação muito interessante, né, para poder ligar esses países, seria o que? Angola, Guiné-Bissau,
Brasil, entre outros aí, para a gente poder ter uma união, né, da nossa língua portuguesa, da nossa língua tão bonita como nós sabemos que ela é. Obrigada. I know how to make them stop and stare